Bom dia. Vamos prosseguir com a nossa meditação, com a nosso estudo, né? Que nós fazemos diariamente de segunda a sexta. Nós estamos estes dias estudando, meditando no Evangelho de Mateus. Ontem nós fomos até Mateus 4, até o versículo 11, e hoje daremos prosseguimento a partir do versículo 12. O versículo 12 diz assim: Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. E assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra de morte, a luz raiou. Jesus ficou sabendo que João Batista tinha sido preso e morto. Na verdade, ele estava preso de algum tempo, até quando Herodes o mandou decapitá-lo a pedido da filha da sua esposa, Herodias. Então Jesus, quando ficou sabendo disso, ele retornou para essa cidade. E simplesmente o que aconteceu foi o cumprimento da profecia, da revelação. O profeta Isaías já tinha profetizado, revelado o que seria acontecer, até onde Jesus estaria. Por isso que eu tenho dito que a vinda de Jesus, tudo o que aconteceu com ele, até onde ele esteve, tudo foi revelado bem antes, algumas centenas de anos antes. Então Jesus retornou e aconteceu, a profecia se cumpriu. Mas daquele momento em diante, passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a partir dali, então, Jesus abriu, já como iniciando o ministério, ele começou a pregar de forma declarada. Porque as pessoas às vezes fazem confusão, porque Jesus veio para ensinar o evangelho, para ensinar o caminho. Jesus veio para nos dar a salvação. Jesus veio não foi só para fazer milagres. Né? Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos. Arrependimento, abandono de pecado, mudança, transformação. Jesus não começou a pregar dizendo: olha, eu sou o Messias, chegou o Messias, vem até aqui que eu vou te salvar, que eu vou lhe dar isso, eu vou lhe dar aquilo, eu vou curar, vou abençoar. Não foi assim que Jesus chegou. Jesus chegou pregando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependimento, conversão, foi isso que Jesus pregava. Nós dizemos ser seus discípulos, nós afirmamos que Ele é o nosso mestre, mas nós estamos pregando um evangelho diferente. As pessoas hoje pregam os templos, né? Os pregadores estão pregando um evangelho de bênção, um evangelho de facilidades, mas não estão pregando o verdadeiro evangelho. Estão induzindo as pessoas ao templo por N motivos.
não pelo verdadeiro. Não estão apresentando Jesus como ele é e como ele se apresentou. João Batista, o primeiro pregador do Novo Testamento, o primeiro profeta, ele chegou pregando arrependimento. Arrependei-vos. Ele batizava, nós lemos, o batismo do arrependimento. Então é este mesmo batismo que João Batista exercia, fazia, realizava, é o que nós temos que fazer. A mesma pregação dele, de Jesus, é o que nós temos que fazer. Nós temos que pregar, nós temos que ensinar. Arrependei-vos. Abandone o erro, a mentira, a maldade, a idolatria. Abandone o adultério, a fornicação. Abandone todo o pecado e converta-se ao Senhor. Arrependei-vos. Venha ao Senhor. Busque o Senhor. Queira-se chegar ao Senhor. Não em busca de bênção, não em busca de uma cura, não em busca disso, mas porque Ele é Deus. Jesus, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Então lhe disse Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus, passando junto ao mar, ele viu então Pedro e o seu irmão André. Jesus simplesmente chamou e falou: não venha após mim, eu vou fazer vocês a pescadores de homens. Pedro, a profissão dele era pescador profissional, ele, o irmão dele, como os outros. Ele falou: não larga as redes, venha. Vou fazer pescadores de homens. Eles simplesmente ouviram, obedeceram. Eles não tinham maior referência sobre Jesus, mas obedeceram. A vitória nossa é na obediência. Eles abandonaram as redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, chamou. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguir Jesus. Este Zebedeu, João, é aquele que escreveu o Evangelho de João, Apocalipse, cartas de João. Tiago é seu irmão. Nós vamos ler mais à frente, vamos ter um conhecimento quando eles, com a mãe dele, fizeram um pedido a Jesus e foi negado que Jesus não poderia dar. Nós vamos estar falando sobre isso no momento certo. Mas estes dois vieram, Tiago está lá em Atos 12:2, ele foi morto, foi decapitado. E seu irmão João também foi morto lá na ilha de Patmos. Nós vemos essa referência também lá em Apocalipse. Então Jesus, passando, viu os dois, chamou também: venham e sigam. E eles seguiram. Abandonaram, eles também eram pescadores profissionais. Abandonaram a rede e seguiram a Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Jesus chamou e saiu pregando o evangelho do reino de Deus, falando do reino de Deus. Os milagres, as pessoas vinham até ele, estavam ali, Jesus curava, libertava, expulsava demônios, mas a prioridade de Jesus era pregar o evangelho. As curas
os milagres, as libertações que Jesus fazia, era simplesmente para pregar o Evangelho, para apresentar o Evangelho, para mostrar o Evangelho do Reino de Deus. Esta foi a missão de Jesus, pregar o Evangelho. Ele percorria toda a região ensinando o Evangelho. Nisso ele pregou em toda a sinagoga, que é as igrejas, o templo dos judeus. Jesus pregava o Evangelho do Reino. Não é só Jesus, nós também não vamos ver em nenhum lugar do Novo Testamento, principalmente o que nós estamos meditando, nós não vamos ver ninguém, nenhum pregador, nenhum discípulo, nenhum apóstolo pregando, ensinando ou trazendo oferecimento de bênção, falando para as pessoas virem até ele para receber essa ou aquela bênção, ou para receber uma cura, ou para receber qualquer coisa. Eles simplesmente pregavam o Evangelho, falavam de Jesus, do reino de Deus. Quando se deparavam com algum doente vinha até ele, era curado ali, eles curavam, libertavam, mas a função era pregar o Evangelho. Ao contrário do que nós vemos hoje, onde nós vemos templos trazendo oferecimento. É totalmente diferente, eles não chamam, não existe um chamamento para viver o Evangelho, praticar o Evangelho, conhecer o Senhor. Nós passamos em frente a alguns templos, nós vemos placas, letreiros estranhos, campanha disso, campanha da benção essa, daquela, jejum do milagre impossível, campanha para cura, para libertação, venha receber a sua bênção, vários e vários outros nomes, campanha de não sei quantas sexta-feira, como se fosse alguma coisa, para mim isso é macumba evangélica, campanha para isso, para aquilo. Então que nós temos só que pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, nós temos que levar as pessoas a viver o Evangelho de Jesus Cristo, apresentar isso aqui. Nós temos somente que apresentar isso aqui, nada mais. Que é o que Jesus fazia. E sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguia Jesus. Uma grande multidão de vários lugares, quando a Bíblia se refere a Decápolis, está dizendo um ajuntamento, um aglomerado de 10 cidades. Então, além dessas, tinha mais a Galiléia, tinha Jerusalém, Judeia, Jordão, todo esse povo, quando viram, começaram a seguir Jesus. Não que Jesus os chamasse. Jesus não chamou. Só pregou. Mas Jesus curava assim, os que vinham até ele, trazer, ele não mandava trazer, não. As pessoas que vinham até ele curava. Era liberto, que todos, ainda continuamos, todos nós que vamos ao Senhor, se tem algum mal, ele nos cura, ele nos liberta. Nós temos que ir a ele. Todos que viam Jesus eram curados e libertos. Continua a mesma coisa. Todos que vão ao Senhor, hoje são curados e são libertos. Mas Jesus não está chamando ninguém, não, venha para cá que eu vou te curar. Jesus não está chamando, venha para cá que eu vou te libertar. Jesus está chamando assim, arrependei-vos. Essa é a fala do Senhor, arrependei-vos, convertei-vos. É o que Jesus continua falando. A chegada do reino dos céus. Se nós não convertermos, nós não entraremos no reino. Nós temos que entender que a nossa residência é lá. Aqui é só um caminho, nós estamos em viagem. Se nós pensarmos assim, agirmos assim, com certeza nós alcançaremos o reino do céu. Capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: é quando nós iniciamos o sermão da montanha, o sermão do monte, como assim algumas traduções falam. Diz assim:
Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se os seus discípulos, aproximaram-se dele. Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Tanta multidão chegando, rodeando Jesus, todo aquele multidões, não fala em uma multidão, fala no plural, multidões, então eram muitas pessoas. Jesus vendo aqui, Jesus subiu um monte e abriu a boca para se ensinar. Pregar. E nós vamos ter o ensinamento de Jesus aqui, que ele não está chamando para a benção. Sermão do Monte, uma pregação de Jesus. Vamos ver exatamente, nós vamos entender esses dias qual é a pregação. Ele começa dizendo, olha, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? O pobre de espírito. Jesus fala, bem-aventurado, olha aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Tem muitas pessoas que não têm muito entendimento, não têm muito conhecimento. Tem pessoas que na simplicidade, pessoas que até mesmo têm uma certa dificuldade de entender, de compreender as coisas. Mas na simplicidade delas, elas buscam o Senhor. São pessoas que elas não buscam, não têm desejos grandiosos, maravilhosos. Elas creem em Deus e buscam. Essas pessoas têm medo de errar, têm medo de pecar. São pessoas que não são soberbas, são pessoas que não são orgulhosas. São pessoas simples, pessoas que temem a Deus. Estas serão bem-aventuradas, serão felizadas, serão abençoadas. São essas. Porque nós temos que buscar o reino de Deus na simplicidade do Evangelho. Nós não aceitamos, não gostamos de ver pessoas que não têm muito, que não procuram grandes coisas, somente servir a Deus. Pessoas que não têm preocupações em ter grandes coisas, patrimônios, casa, carro, qualquer outra coisa. Contenta com o que tem e serve ao Senhor. Estas pessoas serão felizadas. Jesus disse ainda, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí as pessoas falam, não, todos que choram então serão consolados? Não. Assim também não. Bem-aventurados que choram. Mas chora por causa do reino. Chora buscando o reino. Não é chorar por qualquer... não estou chorando porque eu sofri uma injustiça. Eu tenho várias pessoas que conheço que vêm ter pastor, eu sofri uma injustiça. Pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, chorando, se derramando em lágrimas. Não é essas pessoas que Deus está falando, que Jesus está falando que serão consoladas, não. É chorar pelo reino de Deus. É buscar o reino, é buscar o Evangelho, é buscar viver o Evangelho. Não é porque alguém apanhou e está chorando que esses serão consolados, que a Bíblia está falando, não. Não é porque a pessoa teve um prejuízo, perdeu, foi ofendido ou qualquer outra coisa, está chorando, que serão consolados, não. Não é este o consolo, não. O Senhor está falando daquelas pessoas que buscam o reino, que choram ao olhar para as pessoas, ver tanta idolatria, ver tanta mentira, ver tanto pecado. É por estas pessoas. Estas pessoas estão chorando por causa do reino. Estas serão consoladas. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Humildade.
É exatamente o oposto da soberba, do orgulho, da exaltação. Nós temos uma lição muito grande a aprender com o Senhor. Jesus, ele disse assim: eu sou servo, tem que aprender de mim. Nós vamos chegar lá também, quando Jesus, depois lavando os pés dos discípulos, eu falei, vocês falam, né, que eu sou mestre, realmente eu sou. Mas se eu estou lavando os pés de vocês, dando exemplo, então se vocês querem me seguir, seja servo, servir um aos outros. Nós falamos muito sobre ser servo, só não praticamos isso, só não vivemos isso. Temos que ser servos do Senhor, viver o Evangelho do Senhor, praticar o Evangelho do Senhor. É isto que é necessário, é isto que é preciso. Humildes. Nós vemos muito a discrepância. As pessoas falaram, não, eu sou humilde. Mas mesmo em altares da igreja, as pessoas fazem asseverações, afirmações contrárias à humildade. Coisa tão séria que nós estamos vendo pessoas que se dizem pregadores, que se dizem servos, determinar a Deus. É exatamente isso, querer mandar em Deus. Eu determino a bênção. Quantas vezes eu já ouvi essa palavra? Quantas vezes eu ouvi pregadores falar isso? Eu determino a bênção. Quem somos nós para determinar a bênção? A bênção vem do céu, a bênção vem do Senhor, a bênção vem do trono de Deus. Como eu posso, que é o único que pode abençoar é o Senhor, como eu posso determinar que Ele abençoe? Assim também como tenho visto as minhas pessoas também amaldiçoar, eu estou amaldiçoando isso, eu estou amaldiçoando isso. Tem pregadores famosos que ao serem contrariados estão amaldiçoando seus desafetos. Isso não é ser humilde. Jesus fala de humildade, humildade verdadeira, legítima, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. É isso que nós temos que ter. Procurarmos sermos justos e querer ver a justiça verdadeira, não a justiça de homens. Nós temos que desejar ver. E a justiça, nós sabemos, é a justiça de Deus. Quanto mais nós desejamos o reino e tudo o que o envolve, mais nós nos aproximamos. Aí sim nós podemos falar que somos bem-aventurados. Nós somos felizardos. Sede e fome de justiça. Não é sede e fome de qualquer justiça, não. Presta atenção. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pessoas confundem justiça com vingança, com qualquer outro tipo de coisa. Justiça é de Deus. A justiça vem de Deus. Nós temos que ter esta fome, esse desejo de querer viver a justiça de Deus. Teremos nossas recompensas, se assim for. Seremos bem-aventurados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos. Será que nós somos misericordiosos? A bem da verdade, as pessoas falam em misericórdia, clamam por misericórdia, só não praticam mais misericórdia. Cada vez que nós vemos situações pelo mundo, no nosso dia a dia, as coisas acontecerem, o procedimento das pessoas, o comportamento das pessoas,
nos entristecemos e principalmente nos traz maior tristeza ao vermos que essas pessoas se identificam como cristãos. Misericórdia. Amar o próximo como a nós mesmos. Socorrer como nós gostaríamos de ser socorridos. Tratar como nós deveríamos ser tratados. Ser cristão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é o que eu falo, o que eu faço. O Senhor não conhece o meu interior. Ele conhece o nosso interior. Nós receberemos do Senhor, não de acordo com o que falamos ou o que mostramos, mas daqui de acordo com aquilo que nós temos. O nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso interior. Será que nosso coração está limpo? Será que o nosso coração, nossos pensamentos estão de acordo com a palavra de Deus? Os nossos pensamentos têm que estar de acordo, condizente com a palavra de Deus. É assim. Nós temos que ter corações limpos. Já estava falando que amamos, mas odiando por dentro. O que nós falamos não importa. Nosso pensamento, nosso desejo. O Senhor conhece tudo. Tudo. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que gostam da paz, que amam a paz, aqueles que promovem a paz. Não as discussões, não as brigas, não as confusões, mas ao contrário. Promovem a paz. Tudo faz para que todos tenham paz, para que vivam em paz. Pessoas que não gostam, tudo faz para acabar com confusões, com dissensões, com brigas. Os amantes da paz, os que procuram a paz, esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados, felizados aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. Nossa justiça, como a nossa justiça, a justiça de Deus, são muitos. Alguns casos em que pessoas são... Tem vários países aí, onde que as pessoas estão indo à morte por causa da justiça de Deus. Então são condenados, tem famílias destruídas, perde o lar, perde a casa, são expulsos por querer viver, praticar a justiça de Deus, por se converter ao Senhor. Então vários países, várias situações. Não no nosso meio, no nosso país, que é um país livre, mas existem perseguições sim, em vários meios. Mas felizes, nós devemos nos alegrar quando estão nos perseguindo por causa da palavra de Deus, porque o nosso nome está escrito nos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Devemos nos alegrar quando estão nos acusando, nos perseguindo, estão procurando nos fazer mal. Não porque nós somos desonestos, somos maldosos ou fazendo qualquer coisa errada, mas porque nós estamos vivendo o Evangelho, porque nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos o Evangelho, não só de boca, mas com o nosso corpo, com nossos olhos, com a nossa boca. Quando nós somos perseguidos, por mais que mintam a nosso respeito, levante acusações, façam, devemos glorificar o Senhor, porque nós estamos agradando aos céus, agradando ao Senhor e desagradando o mundo. Nós não temos preocupação de agradar o mundo, mas agradar o Senhor. Somos bem-aventurados quando estamos sofrendo perseguições por causa do nome de Jesus. Esse nome poderoso, esse nome grandioso. Bem-aventurados somos nós quando por causa da justiça divina, justiça de Deus, nós somos apedrejados. Nosso objetivo é agradar o Senhor. Somos servos do Reino. É viver o Evangelho. É pregar o Evangelho. Começaram dizendo, é chegado o Reino dos Céus, vamos arrepender. As pessoas não querem ouvir isso.
Eu não estou falando do mundo, eu estou falando principalmente nós, o povo cristão. O povo cristão não busca o Evangelho de Jesus Cristo, estão buscando uma outra coisa. E muitas vezes quem se levanta mais contra os próprios pregadores da verdade, os próprios servos do Senhor, os próprios discípulos de Jesus, são aqueles que se dizem cristãos. Assim como se levantaram contra Jesus, contra Paulo, contra esse pregador, são os mesmos, os religiosos que se levantam contra. Mas nós temos que pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que dizer, arrependei-vos, que é chegado o Reino dos Céus. Arrependei-vos. Entenda, Jesus está voltando. Vamos aprender a verdade, vamos viver a verdade, sem distorções. É isso que nós temos que praticar. Por esse motivo, em todo o tempo eu digo, gente, leiam e pratiquem a Bíblia. Hoje nós meditamos até o versículo 12 de Mateus 5. Nós iniciaremos na segunda-feira no versículo 13. Espero que você esteja aprendendo. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.